Estamos aqui para gravar para o Sessão em Off, óbvio, sobre Mês das Mães, né? Um mês assim, um pouco comercial, mas um mês também que traz algumas reflexões. E aí eu vou falar um pouco por mim, né? Que nunca quis a maternidade, nunca sonhei com a maternidade. E às vezes algumas pessoas romantizam muito e cobram muito da gente, né? Dizendo que você só vai conhecer o verdadeiro amor na maternidade. E aqui eu, com 3 mães, né? A Grace, mãe da Tayla, a Michele, mãe da Giovana, e a Andréia, mãe do João e da Carol. Então, hoje eu vou entrevistar essas 3 mães maravilhosas para a gente falar um pouquinho das dores e dos amores, né? De ser mães. Vamos lá, vamos começar aqui com a dona Michele. Tá Aí, pronta, Michele? chateada, olha só, já cheguei com sorteio. Tudo bem? Aquele sorteio aleatório é você, Michele. Pronto. Ótimo, eu tô pronta. Michele, mãe da Giovana, aquela menina linda. Quantos anos ela tem? Giovana está com 12 anos. Entendi. Mi, seguinte, você já se sentiu sozinha na maternidade? Uau, essa já veio aqui, né? Com os 2 pés no peito. No peito, né, gata? Sessão em off é isso. Hoje vocês estão em off. Não foi só uma vez, não, viu? Sentir sozinha, cuidando da Giovana como mãe, sim, várias vezes. A maternidade, né, ela segue uns caminhos que a gente tem muito pouco noção. Eu gostei do que você começou falando, Lu. O que as pessoas falam, o que é a realidade mesmo, o dia a dia, não tem manual. A gente vai meio tateando em campo minado, simbolicamente, hoje, numa fase de uma pré-adolescente que já se diz adolescente, é assim que eu me sinto hoje. Mesmo sendo psicóloga, que as pessoas têm também nessa romantização, mas para você é mais fácil. Você é psicóloga. Gente, tirar o crachá também é difícil. Muitas vezes ouso dizer que ele acaba nos colocando um peso até maior, viu, Lu? Porque aí a cobrança, né, gente, vem como se já a nossa sociedade não cobrasse mulheres, né, que têm aí essa vivência, né? Eu sou divorciada já desde que a Giovana tinha 6 anos de idade. Não bastasse isso, ainda tem a profissão, ainda tem a rotina dos cuidados, como você disse, sozinha com ela, trabalho, projetos, estar aqui às 9 da noite no Sessão em Off, ou o horário que cada um vai assistir. Então, são muitas camadas, eu diria. Cada novidade, cada fase, cada momento. Eu não tenho uma receita aqui, queria muito falar uma frase de impacto. Não tem, Lu. Não tem. A única coisa que me veio é de uma escritora chamada Valesca Zanello, que eu venho me aprofundando bastante no que ela traz, é uma psicóloga também, mas ela vai trabalhar muito todas as questões o quê? De ser mulher. Algo que aí sim, em nós 4, né, cruza de uma maneira muito forte. E ela traz muito essa diferença, né, na questão da maternidade, entre o que é do social, que é o maternar, e o que é do corpo, que é o gerar. Então, isso também coloca nós mulheres assim, peraí, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, sabe?
Porque o maternar, ele está na sociedade, como cada uma vai exercer a sua maternidade. Não é instintivo, não vem de fábrica, é algo assim realmente que você vai ali construindo e dando as mãos. Levantando a mão, pedindo apoio, compartilhando. E hoje, com a Giovana aí dos 12 anos, respondendo também a sua pergunta, Lu, eu me sentindo sozinha, então é assim que eu vou junto com ela. Tem uma frase que eu falo muito aqui no nosso dia a dia, que é: Giovana, aqui em casa tem só eu e você. Então, somos nós duas aqui. Então, se não foi você, se você não viu, se você esqueceu, tem eu. E aí a gente vai ter que dar a mão e fazer essa coisa funcionar aqui. Realmente, dia após dia, são inúmeras dificuldades, né? Com cada nova experiência, com cada detalhe ali que a gente vai percebendo, muitas das vezes eu não tenho a resposta certa para ela. Eu estou indo hoje com muito mais perguntas para ela. Algo que eu talvez não, algo que eu nem tive na minha criação. Então, as perguntas hoje eu faço para ela. Nesse momento de o que você precisa? Ai, mamãe, eu não quero que você nem grite e que você nem brigue. Ok, a mamãe não vai gritar e nem brincar, mas não significa que não vai ter consequência. Então, é essa troca, né, que você precisa ali numa conversa difícil, numa descoberta de uma mensagem ali, né, numa rede social com um estranho, né, no dia a dia, nessas coisas que tá acontecendo aí a todos os adolescentes hoje. Não tenho receita. Acho que realmente hoje a maternidade é um exercício diário e que dá muito trabalho mesmo. Se tiver alguém falando, não, tá tranquilo, então pode ter alguma outra pessoa com trabalho maior, se tiver tranquilo para aquela, sabe? Não tem tranquilidade, Lu. Então, você com certeza, no seu dia a dia, você fatalmente pode estar atuando, você pode estar exercitando, com certeza, sentimentos, como você citou do amor, né, incondicional, o amor verdadeiro, que ele também está dentro aqui, né, da Grace, da Andrea. Fatalmente, na nossa história, você vai se ver, independente de você ter um filho ou não. Então, acho que isso é algo que excede qualquer receita, sabe? Isso é do comum, isso é do humano. Isso não quer dizer que é um pote de ouro escondido para além do arco-íris, sabe? Inalcançável lá. Então, eu fico muito feliz de ouvir que você, sendo mulher hoje, consegue realmente ser muito verdadeira na sua escolha. Que relato lindo. E aí, vale até o tema, né, do nosso episódio de hoje, que é uma maternidade sem roteiros, né? E quando você fala, as nossas histórias, elas vão se cruzar em algum momento. Como um dia eu nunca pensei em ser mãe, com exceção de uma única vez que eu pensei para salvar o meu casamento. Olha. E aí, na hora, eu falei, cara, peraí, é para salvar o meu casamento mesmo ou para me salvar? De uma solidão, de uma companhia, né? E aí, com esse meu questionamento, eu vou para a Andrea, que é mãe da Carol e do João, que eu conheço muito bem essa história e que ela vai trazer aqui para a gente. Deia, você planejou ser mãe? E se a maternidade matou quem você era antes? Caramba, Lucy! Óbvio que eu não planejei ser mãe, de forma alguma. Foi um susto, né? A Carol, uma
menina amada, que eu amo de paixão, admiro, é minha filha. Eu considero que é só minha filha, sozinha. Não foi planejada, foi uma gravidez, assim, do susto. E, tipo, eu falei, e agora? O que que eu faço? Né? O que que eu faço com esse montinho que está dentro da minha barriga, né? Então, foi uma gravidez, na minha época, né, em 96, eu era mãe solteira, né? Hoje, muito bonito, mãe solo, né? Lindo. Mas eu era mãe solteira, aquela que as pessoas apontavam, oh, quem é o pai, né? Quem é o pai? E como eu posso te dizer, eu não planejei, e sim, não é que matou, me anulou, teve que me anular durante um bom tempo. Eu tive que me recompor como mulher, né? Agora com uma criança, né? Grávida de uma criança, e, tipo, morrendo de medo, com muito medo. Mas, enfim, e eu engravidei, permaneci com a gravidez, fui julgada por muitas pessoas aonde eu trabalhava, fui apontada por muitas pessoas, quem é o pai, nossa, será que ela vai conseguir criar? Nossa, Andréia, onde já se viu, né? E assim, tanto por homens quanto por mulheres, viu? Eu acredito que mais por mulheres do que por homens, né? Porque tem muito aquela questão da romantização, você vai ser mãe, você vai casar, você vai constituir uma família. Eu não, né? Eu estava grávida sozinha, né? Então, foi muito interessante, que eu acredito que durante um bom tempo a minha gravidez virou um espetáculo, porque quando eu fui ter bebê, todo mundo já queria ver, parecia com quem, né? Quem é o pai? Eu recebi uma ligação aonde uma pessoa, até que eu lembro hoje, uma mulher, falou assim, ai, como que ela vai chamar? Eu falei, Carolina Fernanda, do quê? Para saber qual era o sobrenome da criança. Enfim, foi bem difícil, né? Não foi fácil. Então, eu não consigo romantizar. Olha, foi lindo, foi maravilhoso. É claro, eu fiz o que tinha que ser feito, Luci, né? Eu estava com a gravidez, eu tinha que assumir, eu tinha que criar, e foi assim, ao mesmo tempo, primeiro desesperador, mas depois você olha tudo aquilo e você fala, bom, então vamos lá. Não que tenha sido uma tarefa, ao mesmo tempo era uma emoção muito, como que a gente pode falar? Era dupla emoção, né? Ao mesmo tempo do desespero, ao mesmo tempo que você tinha que dar amor, enfim, era muita coisa. Aí, então, foi eu e a Carolina durante muito tempo, né? Sozinhas, eu e a Carol, né? Então, eu era pai, eu era mãe, eu tive muito ajuda da minha mãe, enfim. E ainda muito aquela questão E o pior de tudo foi a certidão de nascimento, né? Que só tinha o nome da mãe. É uma certidão de nascimento pequenininha. Horrível, gente, horrível. Uma certidão de nascimento pequenininha. Então, foi bem complicado até eu conseguir colocar o nome do pai na certidão de nascimento da Carol. E eu tenho essa certidão de nascimento até hoje, então ela é bem triste. É muito triste. Mas, enfim, foram 11 anos eu e Carol, até que eu resolvi casar, e casei, né? E depois de, acho que 2 anos de relacionamento, 3 anos de relacionamento, eu engravidei do João Pedro, né? Ele foi programado, né? E a única coisa que eu pedi para o pai dele era, você precisa me ajudar, eu não quero ser mãe novamente sozinha. E adivinha? Fui mãe sozinha, novamente. Mas, tipo assim, né? Bem aquela coisa, né? Você pega uma certa experiência, né? E aí o João foi programado, né? Mas, assim, a gravidez também foi solitária, também. A maternidade, para mim, eu digo que foi muito solitária em todos os aspectos. Mas amo os meus filhos, né? Se eu tivesse que fazer, talvez eu faria diferente, mas eu teria filhos. Mas eu não vou romantizar
colocar que a maternidade é aquela coisa, aquele amor incondicional. Primeiro, você se perde de você mesmo, você se anula, né? Você não se reconhece mais. Então, é uma criança que chora, são coisas que você tem que fazer, coisa que você tem que pagar, é comida que você tem que fazer, é você trabalhando. Então, é tipo, aquilo que você falou de maternidade sem roteiro, é exatamente isso, né? Então, não vamos romantizar, é muito bonito. Hoje, eu sempre vejo nos lugares como ser mãe, guia disso, guia daquilo. Não tem guia, gente, não tem guia. É na força e na raça. Então, eu fui mãe, né, por 2 vezes sozinha na força e da raça. Então, foi exatamente sem guia, sem nada, Lucy, sem nada. E me perdi, e agora, né, e vou me encontrando aos poucos, porque a gente volta a se encontrar quando os nossos filhos crescem. E olhe lá, porque ainda você continua preocupado o tempo todo. Então, eu acho que, assim, ser mãe é o tempo todo com a preocupação, o tempo todo, enfim. É isso, Lucy. Não foi fácil. Mãe é para sempre, né? Com receita ou sem receita. Na verdade, não tem receita, não existe cartilha, né? Mãe é para sempre. Independente de querer planejar ou não, o amor está ali, né? E óbvio, você não vai deixar os seus filhos no caminho. Você se deixa no caminho, algumas vezes, mas os seus filhos nunca, Não. né? A gente vira, assim, aquela leoa quando acontece alguma coisa. Você se perde, você vira uma leoa para proteger as suas crias, né? Mas, em algum momento, você acaba se perdendo. A gente não consegue nem ficar doente, eu não sei vocês, mães, mas eu não tinha tempo para poder ficar doente, entendeu? Então, é uma coisa maravilhosa, gente. Eu amo ser mãe, tenho orgulho dos meus filhos, amo meus filhos, assim, de coração, e, ao mesmo tempo que eu amo, algumas vezes eu quero estrangular. E por falar em leoa, temos aqui também uma leoa, né, Dona Grace, mãe da Tayla, e eu chamo ela de leoa por uma história que ela trouxe um tempo aí pra gente, do condomínio, né? Então essa mulher virou, gente, olha, abraçou o mundo. Não sei se vocês viram, porque fora nós somos parceiras, mas nós somos amigas também, né? E por falar em ser leoa, eu queria saber, Gre, se você sente, na verdade não é nem sente, se você já chorou de exaustão e o que te fez caminhar na maternidade. Vale ontem? Vale! Qual o dia que a gente não chora de exaustão? Ai, Lu, isso de ser leoa mexe com a gente, mas não mexe com as crias, né? Acho que você tira uma força, assim, que você nem imagina que tem. Antes de te contar de todos os meus momentos de exaustão, eu quero fazer uma colocação da história da Andrea, né? Que eu sempre falei para ela que eu admiro muito, mas eu quero contar de uma percepção que eu tinha na época de faculdade, porque quando eu escuto a Andrea falando, né, e não é a primeira vez que ela conta para a gente de todo o preconceito que ela passou, de tudo que ela venceu, a mulher, né, que ela se tornou a partir da maternidade. Eu lembro lá na faculdade, a Andrea já com a Carol, trabalhando de manhã, indo para a faculdade à noite, deixando a filha com a mãe, buscando ali um sonho, né, para se tornar profissional, psicóloga incrível que ela é hoje. Ela ralou pra caramba. E eu vi aquilo, eu falava, gente, que mulherão, nossa, ela é demais, como pode, quanta força. E ela passava uma imagem de que estava tudo sob controle, que ela tinha, sabe, dominando tudo, e a gente nem imaginava, né, quantas coisas ela estava passando, e algumas coisas eu acho que a gente só passa a ter uma ideia maior depois que a gente se torna mãe de verdade, assim, nesse sentido. E aquilo não é nem tirando o valor de quem não tem filho, né? Mas eu acho que depois que eu me tornei mãe, eu ganhei uma rede muito forte de outras mulheres. Então, quando a Andrea fala, eu tive muito apoio da minha mãe, hoje eu entendo perfeitamente o que ela está falando, porque a minha mãe hoje é os meus 2 braços,
né? E eu falo, eu não conseguiria fazer metade do que eu faço se não fosse a minha mãe. Diferente de quando eu não tinha filho, né? Eu não conseguia nem entender as dores e preocupações da minha mãe. Então, é nesse sentido que muda um pouco a cabeça. E em relação à exaustão, eu passei a conhecer a exaustão desde o primeiro dia que a Tayla nasceu, né? Então, o que a Andrea estava falando e o que a Michelle falou um pouco, a gente fala, né, dessa perda de identidade, do abandono. A gente, depois que vira mãe, não tem escolha. A gente não tem como escolher não se cansar, não se abandonar, né? Então, antes de ser mãe, eu estava ali todos os dias escovando o cabelo, indo trabalhar no salto alto, completamente alinhada, até que um dia, com a minha filha, com 7 meses de idade, eu voltando, já não tinha mais os meus horários. E aí, eu tenho uma reunião, vou chegar no escritório, já tenho uma reunião, eu achando que eu estava toda alinhada, como era antes da maternidade, até que tinha um gorfo da neném no blazer, né? E eu na reunião falando, meu Deus, eu tô aqui toda suja e já não tenho o que fazer, né? Tá assim, você aceita e vai. Então você começa a se relacionar diferente com essa falta de controle. Eu também me divorciei quando a Tayla tinha completado 1 ano, então ela completou 1 ano em dezembro, em janeiro eu me divorciei. E ali por várias noites, assim, eu sentia me sentia injustiçada, sabe? Que eu falava, gente, eu não tenho escolha de não levantar para trocar a cama porque ela fez xixi na cama ou que a fralda vazou. E não importava o que tinha acontecido no meu dia, não importava o quão cansada eu estava. Eu já falei em alguns conteúdos da minha página que eu me tornei uma pessoa mais neurótica, né? Porque eu tive que fazer um tratamento de guerra com ela com 1 aninho aqui, que era assim, olha, se a mamãe chamar uma vez, você precisa responder, para a mamãe não sair correndo, né? Mesmo minha casa sendo super pequena, eu não tinha como estar de olho nela o tempo todo. Então, a minha estratégia era, vamos estender a roupa comigo, eu vou tomar banho de porta aberta e eu vou chamar seu nome e você tem que responder. Então, eu tinha que criar mecanismo para conseguir fazer as coisas junto com ela, e isso é muito cansativo, porque não tinha alguém que falava assim, não, vai lá e toma seu banho tranquilo que eu tô olhando. Não tinha. Né? Ou mesmo na madrugada, né? Então, passei a madrugada inteira com ela com febre. No outro dia eu tinha que estar no escritório às 8 da manhã, né? E deixar ela na escola e ficar ali de olho se o celular vai apitar e se é a escolinha falando que eu tenho que sair correndo. Então, o seu tempo é tomado, né? Isso que a Andrea trouxe, que não é uma morte, de fato não é uma morte, mas é uma anulação, né? A gente precisa se anular, porque tem tanta demanda, tem tanta urgência, que você não dá conta. Então, eu por muitas vezes, até hoje ela está com 8 anos, mas até hoje eu fico controlando que tipo de remédio eu vou tomar, porque se for um remédio que me dá muito sono, né, eu posso estar com a dor que for. Eu falo, mas eu não posso tomar alguma coisa que me apague, porque quem vai cuidar? Né, para quem que vai? Então, hoje ela já sabe ligar na casa das vizinhas, ela sabe chamar as tias, porque, graças a Deus, uma rede se formou à minha volta. E semana passada mesmo, né? Nós pegamos influenza aqui. A gente estava falando de ficar doente. Ela pegou influenza e aí eu fui com ela 3 dias para o pronto-socorro no quarto. Eu estava de cama, né? E aí um febrão e tudo mais. Falei, agora, quem que faz o quê, né? E aí foi isso, assim, ela de madrugada com uma febre gigantesca, eu vou pegar remédio, não tinha um remédio em casa, estava tudo vencido. E aí eu começo a chamar no condomínio, gente, eu preciso de um remédio para febre. E aí vem uma outra mãe, e sempre, por isso que eu falo assim, a maternidade me trouxe presentes, que é essa rede, é entender a força das mulheres. Quando a gente quer se unir, não tem quem pode com a gente, né? E aí aqui, 1 hora da manhã, uma outra mãe deixando remédio na minha porta, falando, usa esse, amanhã você vê o que faz. E aí outra, né, no outro dia eu com febre, ela com febre, gente, não dá para sair, a outra, não, eu pego para você na portaria. Então, eu acho que essa rede que vai se formando, essa forma de como a ajuda vai chegando, e um fato, uma coisa muito importante que eu tive que aprender para sobreviver,
foi entender que eu não era a super mulher, que eu não era a super mãe, e que aquilo que a gente falou lá no episódio da adolescência, né, que a gente falou algumas vezes da importância de ter uma aldeia para se criar uma criança, eu precisei aprender isso quando a minha filha estava com 1 ano, e que eu me vi sozinha, né, além da solidão da maternidade, além, né, de todas as mudanças que você vai aprendendo sozinha a administrar, que a sua vida vai mudando e muda, quando chega uma criança muda e você nem tem escolha, eu precisei aprender ali, e eu precisei aprender a pedir essa ajuda, né. Então, hoje, esse fato de me abrir, de levantar a mão, de falar, cara, socorre aqui, filha, vai ali, é isso que me sustenta e que eu consigo ultrapassar essa exaustão, que eu consigo chorar sim, né? Então, tem alguns minutos que eu choro porque eu tô com muito sono, que eu falo, meu Deus do céu, eu só queria dormir 3 dias e não ligar um som em casa e tá tudo certo. Mas, ao mesmo tempo, é aquilo que a Andrea falou, a gente segue, né? A gente tem que seguir, a gente tem que fazer o que tem que ser feito. E talvez isso está numa parte muito invisível da maternidade, desse cuidar que a Michele começou falando, né? A gente está falando aqui do Dia das Mães, né? Dessa data comercializada, romantizada, que nos endeusa, né? Ah, porque a mãe, né? Que lindo. Mas a gente precisa falar do cuidado também, né? E o quanto que esse cuidado ele é delegado para as mulheres. Esse cuidado que hoje a gente está falando aqui dos filhos, né? Por conta da semana do Dia das Mães. Mas que daqui a pouco são as filhas cuidando das mães, né? Que são as filhas cuidando dos pais, que são as filhas cuidando dos familiares. E ninguém fala dessa exaustão, ninguém fala dessa carga invisível, né? Do quanto que você precisa dar conta, o quanto que esse cuidado precisa ser compartilhado. A gente precisa desse apoio, gente, em todos os aspectos do cuidar. Então, chorar faz parte, sim, Lu, e eu choro também, eu me vejo vulnerável também. Mas eu também consigo, eu consigo pedir essa ajuda, mas eu acho que são coisas que a gente precisa olhar também, né? Hoje eu tenho outras mulheres, eu tenho outras mães que vêm aqui na minha porta deixar um remédio de madrugada, mas eu também me sinto na obrigação de olhar para essas mulheres diferente também. Então, quando eu posso, sou eu que estou ali falando, deixa que eu corro, deixa que eu socorro, porque isso faz uma diferença gigantesca, assim, sabe? O fato de você estar com uma criança na fila do supermercado e um carrinho lotado para você passar as compras e você tem que segurar a criança, passar a compra e empacotar a compra, né? E aí, quando aparece um anjo e fala assim, deixa que eu vou colocando as compras na sacola para você. Gente, isso para uma mãe solteira ou solo é a maior gentileza do universo. Você fala, cara, ele percebeu que eu não sou um polvo, sabe? Que abençoado. Aí você sai agradecendo do mercado, fala, ai, obrigada, Senhor, colocou um anjo na minha vida hoje que me ajudou com as compras. Então, é olhar, né? Ter esse olhar um pouco mais empático e ajudar esse bando de mães aí como nós a vencer a exaustão. Não tenho vontade ainda de ter filhos, viu? Lu, se alguém tentou me convencer, o útero não passou. Pula para a piscina, tá quentinha. Para com isso. O que a gente a gente até resolveu falar sobre esse assunto, como a Grace falou, porque, gente, ser mãe é muito bom, né? Mas a gente também tem que entender, como a Grace falou, que tem uma outra parte, tem uma mulher aqui, né? Igual a Michele falou, existe uma mulher, existe um cuidar. E assim, vamos parar de romantizar. Eu, na minha opinião, porque isso, porque aquilo, eu acho lindo, gente, a maternidade, eu acho muito bonito, tal, enfim. Só que assim, tem o ônus e tem o bônus, não vamos, sabe,
tem o bônus, que é maravilhoso, é lindo, quando você vê... A minha filha tem 28 anos, meu filho tem 16, quando você vê se formar, quando você vê... É maravilhoso, é maravilhoso. Eu já tive essa oportunidade de ver minha filha, né, se formar na faculdade, foi lindo e, tipo, fiz questão de falar assim, minha filha, só minha filha, eu criei sozinha, né? Saiu de mim e continuou comigo. Mas, gente, tem o ônus. E o ônus é essa preocupação, né? Olha o que a Grace passou, olha o que a Michelle passou, quantas vezes... Assim, tudo para vocês hoje tem esses grupos de condomínio. Gente, eu não tinha nada disso. Que grupo, sabe? Era aquela coisa de eu sair... Nem carro eu tinha. Sair de madrugada para levar para o hospital. E assim, às vezes, juro para você, sinceramente, eu não chorava. Porque eu entendia que eu não tinha direito de chorar. Porque, na verdade, eu falava assim para mim, bom, aconteceu, então se vira. Era isso que eu falava para mim. Então, eu não tinha como chorar. Então, eu não chorava. Eu lembro até um dia que eu levei a minha filha para o hospital, bebezinha, peguei um táxi sozinha, de madrugada. E aí, eu não tinha tempo de chorar. Eu falei, não vou chorar, não posso chorar. Afinal de contas, você, né, engravidou, o problema é teu, e, tipo, se vira, né? Então, eu acho muito bonito o que a Grace está colocando sobre essa rede de apoio de mulheres, que é muito bonito, muito lindo. Eu não tive isso, gente. Eu realmente... Porque você não tinha um retorno diferente social, né, Déia? Tava todo mundo ali te apontando, então você ia contar com quem, né? E assim, por mais que eu me tornei mãe solo anos depois, né? Então, como eu disse, a minha filha está com 8 a 7 anos atrás. Eu também olhei algumas coisas de preconceito que eu não imaginava que teria, né? Então, tem até um vídeo que eu gravei, eu fui chamada para uma live uma vez para falar desses desafios e tudo mais. E eu lembro que eu tinha acabado de voltar para o escritório, então estava acabando de voltar de licença maternidade, então tinha os medos do que seria a minha carreira, tinha os medos de se eu ia de fato dar conta, enfim, várias outras preocupações em torno disso que eu falava aí agora, porque assim, eu já tinha me tornado mãe, então eu já não era profissional que tinha 100% do tempo disponível para a empresa, eu já era olhada diferente, né? Então já tem aquele medo do, estou voltando de licença, será que eu ainda sirvo? Será que não? Então já tinha várias coisas. E aí eu vou e passo por um divórcio com várias mudanças na empresa, enfim, o caos, né? E eu ficava ali falando, eu só não posso agora ficar desempregada, né? Porque a gente não tem uma criança para cuidar, como é que eu vou fazer? E as pessoas me olhavam e era um olhar de coitada, se lascou na vida. Essa daí se ferrou. Pouquíssimas pessoas chegavam para falar assim, o que você está precisando? E eu tinha crises, porque era assim, eu ia trabalhar, eu não tinha dormido a noite inteira, eu estava no nível da exaustão, eu estava no meio de um processo de separação que é caótico, né? Bicha atrás de eita, cada dia é uma confusão, um BO para você resolver. Então tinha hora que eu esgotava mesmo, sabe? Eu falava, eu preciso ir para o banheiro tomar uma água, e estava ali com o rosto inchado. E era um silêncio, assim, que eu percebia no olhar das pessoas, o julgamento. Era um elefante branco. E eu lembro que tinha uma pessoa que trabalhava comigo, que ela chegou e me deu um livro da sócia fundadora do Facebook, que chama O Plano B. E nesse livro tinha um capítulo que ele falava assim, que às vezes é necessário a gente tirar o elefante branco da sala, né? Que fica todo mundo vendo aquela coisa gigante, mas ninguém tem coragem de ali afastar. E eu tive pouquíssimas pessoas que se aproximaram de mim e falaram, o que você está precisando? O que eu posso te ajudar? Porque dentro de um ambiente corporativo, muitos não são mães, né? Muitas não são mães. As que são, muitas vezes te julgam ainda mais, porque passaram por aquilo, então tem aquele comparativo. Mas ela ainda teve 7 meses de licença, na minha época era só 4. Mas eu dava conta disso, como é que não vai dar? Então, era tanta coisa para administrar, sabe? Era tanto julgamento e tanto preconceito que eu não imaginava que existia, né? Estou falando aí de 2018, né? Eu já falava, já superou isso. Não era, né? E de eu ser apontada como a mãe solteira, né? Mas cadê o pai dessa criança? Né? Então, ela não tem pai? E
ninguém quer saber a sua história, né? Ninguém quer saber. Então, o que vai se formando depois, né? Eu acho que a gente ter esses espaços e a gente olhar e falar, cara, olha o número de mães solo no Brasil, olha o número de crianças que não tem o nome do pai na certidão. Aquilo que a Michelle colocou no começo, né? Se está muito pesado para alguém, é porque um outro alguém não está fazendo esse papel. Né? Então, é porque alguém está sobrecarregado no cuidar e neste cuidado. E eu acho que o que muda um pouco hoje é essa empatia feminina. Eu acho que a gente tem muito para seguir. Eu acho que a gente ainda está muito nessa cultura de competição, a gente está muito na cultura de rivalidade umas com as outras, né? Então, então a Lucy não vai conhecer o amor verdadeiro porque ela não tem filho. Nós temos, estamos aqui endeusadas. Não, não é bem por aí, né? Então, eu acho que ter esse olhar, hoje eu olho para uma mulher que me fala que tem dúvidas, eu falo, avalia bem. Você não precisa ter para ser, para se enquadrar, né? De fato, avalie a sua vida, a mudança que tem na sua vida. Hoje a gente pode falar sobre isso e a gente pode fazer essas escolhas. As mulheres que vieram antes de nós não puderam. E talvez até esse olhar para nós, né? Muitas ainda acham que não tem esse lugar, né? Esse lugar de seguir sozinha com um filho. Quantas mulheres não estão sozinhas dentro de um casamento? Né, e carregando todo esse cuidar, não só pela criança, mas também pelo marido, né? Então, eu acho que a gente mudou um pouco, a gente conseguiu dar uma evoluída, mas eu acho que a gente tem muito ainda para caminhar nisso, né? E muito para superar. Grace, aproveitando até o gancho do poder, ter o poder dessa escolha, também admitir essa exaustão, né? Ela não estar exausta da maternidade é real, é físico, é emocional, não é frescura, não é ingratidão, né? Então, assim, a maternidade para mim é uma responsabilidade que nunca tira férias. Então, a mãe, ela pode colocar isso, ela deve colocar isso. Então, muitas mães às vezes não colocam, né? E assim, é até interessante que elas ouçam esses relatos para entender que vocês são mães lindas, que vocês amam suas crias e que vocês lutam por eles, vocês são leoas, mas sim, vocês ficaram exaustas, né? E todo dia é uma batalha, né? Então, admitir isso, partir do ponto de admitir isso, também é um lugar para você oferecer ajuda. Sim. Né? Então, se eu admito que é muito difícil, que é exausto, não é falta de amor. Eu vou amar minha cria, eu vou amar meu filho até o final, mas estou cansada, preciso de ajuda. Então, aqui, para mim, essa última frase, que é a responsabilidade materna nunca tira férias, é isso. Então, poder contar com a ajuda do coletivo, né? Vamos falar no coletivo, aprender a falar, e não romantizar, como a Andrea falou. Tem os prós, né? Tem muita coisa linda, mas tem muita coisa que machuca a gente também, e eu acho que isso tem que vir à tona, sim, né? Não quer dizer que eu não ame, mas quer dizer que eu estou cansada também. Tem uma coisa que, assim, como eu tenho filhos maiores, a gente se sente muito sozinha com os nossos próprios filhos. Eu acredito que vocês, né, a Grace e a Michelle, ainda não passaram por isso. Mas sim, você também fica sozinha com os seus filhos. Sabe? Você também se sente sozinha quando eles não te entendem, quando eles te apontam, te julgam, né, por muitas coisas. Então, existe essa maternidade também, que é da mãe com o filho, que tem essa solidão, né? Quando você tem que dar uma bronca um pouco mais, né, forte, e tipo, o quanto eles se sentem, é claro, e tipo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então tem isso, porque existe esse desprezo dos filhos pelos pais, em algum momento. Vai existir, né? Freud já dizia isso, né? Então, não adianta a gente também romantizar que a gente sendo muito bonzinho, o teu filho vai te amar.
Eu costumo falar para o meu filho, e eu falei isso há pouco tempo, acho que eu já até falei para mim, né, Mi, um dia que a gente estava conversando, eu falei assim para o meu filho, eu falei, meu filho, eu sei que você está com raiva de mim, mas eu não preciso que você me ame, eu só preciso que você siga o caminho que eu estou te dizendo. Então, eu tive que abrir mão daquela coisa justamente para ele poder entender. Entendeu? Adolescente é difícil. Me doeu? É claro que doeu. Dói o tempo todo? Claro que dói o tempo todo. Mas parece que você tem que ter uma força para você manter aquela estrutura, para aquela estrutura não desviar aquele caminho e ir para um caminho ruim, porque eu acredito que muitas mães passam e sofrem pelos filhos terem se perdido ou terem tomado caminhos que não foram muito bons. Então, essa dor também existe, gente. Então, a hora que eu falei isso para o meu filho, eu falei, meu Deus, eu acho que eu estou sendo a pessoa mais fria do mundo. Mas eu tive que realmente fazer assim, falar assim, eu não preciso que você me ame, eu só preciso que você faça o que eu estou te pedindo, siga esse caminho, eu sei o que eu estou falando. Imagina, gente, Andréia, pessoa fria, olha isso, né? A De pessoa longe. toda essa intensidade no sentir, né? Você trouxe, Andréia, né, a coisa do ter, a gente não nem tem eles. Parece que você está respondendo o que lá atrás a Lucy trouxe. E eu ainda não quero ter filhos. E nós, mães, estamos falando para a Lucy, nem a gente tem eles, tá, Lucy? Nem a gente tem os filhos. Lucy, como mães, a gente usa o nosso corpo para gerar filhos. Só que o nosso corpo, meu e o seu, não só é feito para gerar filhos. Você gera, Lucy, tanta coisa gigante para gente. Quando a gente está aqui ocupado, olhando para o filho de uma, para o filho de outra e de outra, você está aqui escolhendo dar voz para a gente. Dar voz para a gente hoje falar de coisas que não é do instinto, que não é do ser mãe, morrer lá no paraíso. Não é. Isso é o que você está entregando para a gente. O seu cuidar, Lucy, não é na idealização. O seu cuidar é um exercício diário. Você escolhe cuidar de cada paciente seu todo santo dia do momento que você acorda. Você é o cuidar na escolha diária. Você escolhe ter este cuidado. Você gera coisas como nós também geramos. E coisas que talvez a gente nem alcance. Você foi hoje a mulher que deu voz para a gente. Você gerou essa possibilidade de hoje a gente falar coisas que há bem pouquinho tempo atrás, né, gente, nem era possível. Escolher ter filho ou não ter, por muitas de nós, não tinha nem cabimento. Por muitas de nós, nos sucumbimos ao peso social. Uma coisa que hoje a gente olha para você e aprende com você. Que o fato de você não querer ter filhos não diminui quem você já é. Acho que nessa Dia das Mães, totalmente avesso ao que é o presente, o comércio, a idolatria, o não sei o quê, a gente deixa um pouco isso de lado e realmente passe a nos unir naquilo que passa qualquer mulher, sendo ela mãe ou não, aquilo que é do gerar, do produzir, do que você vai deixar. Para cada uma que cruzou o seu caminho, a gente tem uma palavra para dedicar para você. Lucy, você é brilho, você é energia, você é luz. Você é essa mulher. E todas as suas escolhas hoje são grandiosas.
Feliz Dia das Mães para você, Lucy. Lucy, você é luz, é raio, estrela e luar. Você é tudo. Você é a pessoa que passa energia para gente, você é a pessoa que levanta, você é a pessoa que faz assim, e aí, vamos lá, gente, vamos isso, vamos aquilo, né? Então, eu te agradeço muito por você me ouvir. Eu agradeço, Grace, eu agradeço, Michele, né? Foi lindo que a Grace falou da época da faculdade. Quantas vezes eu levei minha filha tarde da noite na faculdade, porque eu não tinha com quem deixar, porque a minha mãe estava com alguma coisa. Enfim, eu agradeço, né, vocês por me ouvir minha história. Agradeço, Lucy, e, tipo, ser mãe não é ter filhos. Eu não entendo o que é isso. Eu não entendo. Eu também tenho uma colocação aqui, né? Que elas falaram do seu tamanho, Lu. Que você é luz, que você é brilho, e eu não vou repetir. Mas tem uma palavra que acabou faltando e que começou toda essa história, que é o amor. Não é só tendo filho que você conhece o amor. E talvez as pessoas que ainda usem essa frase tenham dificuldade para decifrar o que é esse amor. Porque em cada entrega sua, em cada pessoa, e aí eu posso falar de um lugar muito particular, de quem um dia pediu ajuda e que você foi a primeira a levantar a mão. E hoje você é um ponto central em nossas vidas de confiança, de amor e de respeito. E que você fez por amor. E por um amor a quem você não conhecia. E que muitas vezes você faz por um amor a quem você não conhece. E se isso não é uma capacidade de um amor incondicional, talvez as pessoas não saibam e ainda não tenham conhecido de fato o que é o amor. Então, não pense na maternidade como uma única oportunidade de amar ou de receber esse amor, porque o amor, ele se apresenta de diversas formas na nossa vida, a gente só precisa saber reconhecer. E um feliz Dia das Mães para você. Feliz Dia das Mães, Lucy. Feliz Dia das Mães, Grace. Feliz Dia das Mães, Michele. Eu amo vocês. Mulheres incríveis que entraram na minha vida. Muito obrigada, meninas. Obrigada. Feliz Dia das Mães para todas as mães. Para todas as mães. É isso mesmo. Michele, nós vamos conversar em off. Você Te amo, nega! Te amo! Amo vocês, meninas. Feliz Dia das Mães. Obrigada por tudo. Beijo, tchau, gente.